Bom dia, meus irmãos. Esse dia tão fresco, agradável, uma temperatura tão amena. Vamos começar então? Estamos numa sequência aí a respeito de dons, né, do Espírito. E faltam só mais 2 para a gente acabar. A gente vai chegar ao fim e aí nós vamos começar um novo estudo. Hoje nós vamos falar sobre dom de liderança. Vocês já devem ter visto aquelas imagens, né? Quem é um chefe e quem é um líder? Já viu aquelas charges? O chefe é o quê? Como é que está o chefe? Como é que é a posição do chefe? Como é que é a posição do líder? O chefe manda, né? E o líder? Como é que funciona com o líder? O líder está junto, né? Então, é como se fosse num barco, né? O chefe no barco, ele está lá na proa, só apontando o dedo e falando, rema, rema. O líder não, o líder ele pega no remo e vai junto com os seus tripulantes ali, encorajando, incentivando, né? Então, isso é um líder. Só que esse é um líder mais, digamos, simples. Esse é um líder comercial, empresarial. Ele tem as suas características, os seus valores, claro. Mas nós vamos ver hoje o exemplo de liderança cristã. E ela é um pouco diferente. Ela não tem nada a ver com o chefe. Mas ela também é um pouquinho diferente dessa liderança que a gente às vezes costuma ver por aí. A gente lê o texto, né? Vamos reabrir lá? Em 1 Tessalonicenses 5, foi o texto que a gente leu aí no início. A gente leu do 12 ao 22. E logo no início, aí estava falando exatamente sobre quem é líder e quem é liderado. Vou ler de novo, olha. Agora vos rogamos, irmãos. Então, Paulo estava escrevendo para os Tessalonicenses que era uma carta, né? Então ele está falando, olha, povo de Tessalônica, acateis com apreço aqueles que trabalham entre vós e o que vos presidem no Senhor e o que vos admoestam, ou seja, aqueles que estão liderando vocês. E aí ele fala, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que essa liderança realiza. Vivei em paz. Então, essa primeira parte é o respeito, a consideração e o apoio que a gente tem que ter, a visão que a gente tem que ver daqueles que são líderes. E ele segue. Vocês também que estão sendo liderados, exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos com todos, ou seja, não deixa só a cargo daqueles que são líderes, vocês também fazem parte do corpo de Cristo. O papel não é só deles. Então, pronto, agora voltou. Então, Deus comunica a sua vontade e o seu propósito na igreja por muitas vezes através dos líderes. Por quê? Porque são líderes que se submetem a Deus, à vontade de Deus. A vontade de Deus ela vai ser comunicada e vai ser realizada por meio no povo de Deus, por meio desses líderes. Então, por muitas vezes, os líderes são os canais, aqueles que vão comunicar a vontade de Deus. E é importante a gente fazer uma observação aqui. Não quer dizer que é igual no Velho Testamento e parte do Novo, que a liderança recebia dos altos céus aquela visão clara, explícita e específica de Deus e comunicava ao povo. Não é isso. Mas, se é uma liderança que busca a Deus, busca realizar a vontade de Deus, a vontade de Deus vai ser comunicada ao povo de Deus por meio daqueles líderes. E é assim que acontece. Então, os irmãos recebem do Senhor os seus propósitos e são orientados por Deus para comunicar à igreja.
Esses líderes também, eles motivam. Sabe quando a igreja está desanimada? Ou às vezes aconteceu alguma coisa que desandou? Ou tem algum irmão que está passando alguma coisa? O líder é aquele que sempre vai tomar a frente. Vai motivar, vai tomar pedrada, vai passar uns percalços. É ele que vai puxar aquele povo e vai trazer aquele rebanho de volta. No grego, o que essa palavra de líder, de liderança significa? Estar em pé diante ou por cima de alguém alguma coisa. Ou seja, o líder é aquele que, se está tendo uma flechada, é o que vai estar na frente. Ele é o escudo. Ou o líder é aquele que vai pegar na sua mão e ele vai estar na sua frente e ele vai estar te puxando para você vir junto. É aquele que vai te direcionar. Esse é o sentido literal da palavra de liderança na Bíblia. Então, a liderança envolve a tarefa em si e a responsabilidade por outro de proteger aquele que está sendo colocado nessa situação. Salmo, essa é uma definição bíblica do que é liderança. Olha lá, Salmo 32:8, diz assim: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Vou guiá-lo e orientá-lo. Ou seja, o líder é aquele que vai pegar na sua mão e vai falar: siga essa direção aqui. Mas não é a direção na cabeça do líder, ou o que o líder está querendo, o que o líder está mandando. Não. É o líder que busca a Deus, sabe o que a palavra de Deus requer de nós, e ele orienta o seu povo a seguir aquela direção correta. O líder não é um santo, não é um perfeito, não é uma pessoa que tem um relacionamento, uma ligação direta com Deus a mais que os outros. Não é isso. Mas ele é aquela pessoa que consegue te puxar e te direcionar para o caminho certo. E Jesus se mostrou um líder. Vamos abrir lá a palavra de Deus? João 10:27. Vamos abrir lá. João, capítulo 10, verso 27. Beba água aí. Todo mundo está fraco hoje, né? Mas vai passar rápido. Quinta-feira termina. João 10:27. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. É o conhecimento. As ovelhas, elas conhecem aquele que é o seu pastor. Assim é a liderança na igreja. E a gente precisa ter uma liderança na igreja. Nós não somos pessoas que podem viver desigrejadas, sem rumo, ou dono da própria direção. Não, a gente precisa de liderança. Nós somos seres rebeldes. Nós nascemos rebeldes por conta do pecado em Adão. Nós precisamos de uma liderança. Agora, essa liderança tem um limite. A liderança humana tem um limite. Qual que é o limite da liderança humana? A palavra de Deus. O limite é ali. Ele ultrapassou aquele limite, ele não é só autoridade mais. Porque a autoridade máxima é a palavra de Deus. Agora João 16:13. Vira algumas páginas aí. João 16:13. Quem achar aí pode ler. Perfeito. Quem que nos guia agora, então? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele é o nosso guia, é ele que nos direciona e nos impulsiona. Por isso que a autoridade humana, ela está vinculada ao relacionamento dessa pessoa com Deus. Por quê? Se o Espírito Santo de Deus estiver conduzindo a liderança de uma forma correta, o seu rebanho também ele vai para o caminho correto. E por outro lado, se for uma liderança que não segue os caminhos do Senhor,
o seu aprisco vai todo embora. Então, a própria palavra de Deus, ela guia o cristão nos seus caminhos. Vamos abrir o último texto lá. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra de Deus, ela traz luz à escuridão. Ela nos traz nitidez, claridade. A gente consegue fazer a distinção do que é o certo e do que é o errado. Uma atitude que a gente está tomando certa ou errada. Um comportamento que é certo ou que é errado. Aquilo que desagrada e aquilo que não agrada. Mas por vezes a gente também não tem essa percepção. A gente entra ali numa inércia que a gente não consegue ver os nossos próprios pecados, os nossos defeitos, aquilo que a gente precisa melhorar. E Deus usa o quê? Pessoas. E por muitas vezes essas pessoas são a liderança. Porque a liderança ela tem essa sensibilidade de perceber. E aí nós vamos entrar em algumas características que a gente vai ver de pessoas que têm esse dom da liderança. Primeira, se não existir liderança num grupo, essa pessoa vai tomar posição. Conhece alguém assim? Tem determinada tarefa para se fazer, mas não tem ninguém nomeado para fazer aquilo. Aí tem uns que escondem, outros fogem. Tem gente que tem uma capacidade clássica de... ela está ali no meio, mas ninguém enxerga ela. Ela é invisível. E tem aquela pessoa que ela vai tomar a iniciativa, a atitude. É a liderança. É aquela pessoa que tem esse dom. Segunda característica, aquela pessoa que inspira confiança nas pessoas. Aqueles que estão sendo liderados, eles veem credibilidade naquela pessoa. Não que aquela pessoa seja melhor do que o outro, mas naquilo que ele está fazendo, você tem confiança nele que vai dar certo. Você tem confiança que ele consegue fazer. Você tem confiança que ele está levando as pessoas para o caminho certo de operacionalizar aquilo. E tem um exemplo bom na Bíblia, Davi. Davi, antes de ser rei de Israel, ele foi um imã. O que Davi fez? O reino estava o quê? Completamente uma bagunça. Davi pegou aquelas pessoas que... não, esses trabalhando junto não vai dar certo. Mas ele pegou essas pessoas. Cada um era uma peça no quebra-cabeça. E essas pessoas começaram a trabalhar em harmonia. Outros exemplos. Moisés foi assim. Josué foi assim. Lideranças natas da igreja. E veja, Moisés ele era uma pessoa, estou até lendo o Êxodo lá em casa, com as meninas, e a gente vai relembrando algumas coisas que são simples e às vezes a gente esquece, né? Moisés era uma pessoa que não tinha o quê? Oratória, né? O que Deus fez? Mandou Moisés chamar quem? Arão. Arão é aquela pessoa, né? Falava, parece que tinha uma boa retórica. Arão então falaria, porque Moisés não daria conta. Mas quem era o líder mesmo? Era Moisés. Moisés era o líder nato. Veja, você não precisa às vezes de uma oratória perfeita, de uma retórica. Você não precisa às vezes de uma postura, de um cargo. Não é isso. É dom. É presente de Deus. É vindo dos altos céus. E as pessoas enxergavam Moisés era o líder. Arão tinha sua liderança, tinha seu respeito, mas o líder ali era Moisés. A palavra de Deus, ela não era passada para Arão, era passada para quem? Para Moisés. Moisés era o líder. Isso é liderança. Aquele que é líder, ele não precisa se provar, ele não precisa se vangloriar, porque aí ele está no caminho errado. O líder e é líder nato dentro da igreja. E ele vai conduzir o seu rebanho da melhor maneira possível. Às vezes não sabendo falar muito bem com Moisés, às vezes não se portar muito bem, às vezes tendo várias outras dificuldades, mas Deus capacita e Deus que faz a obra por meio daquela pessoa. Alguém tem alguma pergunta aí? Dúvida, consideração? Alguém aqui se enxerga como líder? Deixa eu ver aqui. Ninguém? Ninguém? Como um líder. E o Kias? Só o Kias. Mais ninguém?
Então é tu mesmo, Ilquias. Bom, nós temos aqui presbíteros e diáconos, certo? Ilquias, o senhor Jonaí, Joel, o Lucas, André. O que essas pessoas são, então? Se eles são oficiais, eles são líderes, certo? Mas eles têm o dom da liderança, então, certo? Não necessariamente. Eles são o quê? Humildes. Mas essa é uma característica do líder. Nós vamos, inclusive, ler. Às vezes está até nesse slide aí, ó. Não, então está no próximo. O líder é humilde. O Joel é humilde. É bom quando o humilde fala que é humilde. Mas se uma pessoa é... Pois não. Pronto. Então, tem como um oficial não ser líder? Acontece sempre, né? É raro, mas... Então, você já viu algum pastor que não é líder? Você conhece algum pastor que não é líder? Eu conheço. Provavelmente você conhece. Sabe que é pastor que não é líder? Não tem jeito. Ele é pastor, ele é autoridade na sua igreja, ele faz a ministração da sua palavra, ministra os sacramentos, ele apacenta seu rebanho, mesmo sem ser líder. Você conhece um? Eu conheço vários. Pessoas próximas da gente. Não são líderes, mas eles são pastores. Tem um problema nisso aí? Não. E os presbíteros e os diáconos, que não são líderes, tem problema? Um pouco mais? Por que vocês acham que tem problema? Porque senão todo mundo aqui vai embora, porque só eu quis levantar a mão. Qual que é o problema, então? Então, o líder é só presbítero. Pastor, então, se for, tá bom. Se não for, beleza. E o diácono não precisa. Vamos pegar um exemplo prático aqui, então. Quem está de plantão de diácono hoje? É o? Quem que é? A igreja tem que saber também, tá? Vai um puxão de orelha. A igreja tem que saber, viu? Porque se precisar de alguma coisa, é ele. Quem está de plantão hoje? É o Lucas, certo. Tanto que o Lucas não é líder, que as pessoas nem sabiam que ele estava de plantão hoje. Porque o líder, você vê de longe quando ele está trabalhando. Porque o líder chama atenção. Não é chamar atenção de maneira pejorativa, mas ele é notado. O que não é líder não tem essa característica. Hoje a gente tem um exemplo prático de uma pessoa que não é líder. Mas o Lucas deixou de fazer o seu trabalho? Não. Ele fez o seu trabalho? Fez. E ele fez e as pessoas nem perceberam. O trabalho do diácono, muitas vezes, ele é feito e as pessoas às vezes nem percebem, né? A gente chega na igreja, entra, senta, tá tudo bom, tudo organizado e é isso aí. E às vezes a gente nem sabe quem está ali. Então, a liderança, o diácono pode ser líder? Deve em algumas situações. Por exemplo, não tem a junta, o corpo dos diáconos? Eles precisam de quê? Eles precisam de uma pessoa para falar, ó, fulano, a escala é essa, vai ser assim, assim, assado, ó, a gente precisa ir na casa da fulana de tal. Ciclano, a gente precisa resolver isso. Então precisa de um líder dentro desse grupo, certo? Mas todos precisam ser líder? Não. O pastor, então, a gente já entrou num ponto pacífico, né? Tem pastores que são líderes natos que a gente vê, enxerga isso. E isso às vezes é bom para a característica da igreja. E tem pastores que não são nada líderes. E isso não tem problema para a igreja. Desde que ele exerça o seu papel. Porque imagina, quem conduz uma reunião, por exemplo, do conselho da igreja? É o pastor. Se o pastor não exercer a sua função ali, quem vai conduzir a reunião da igreja? Qualquer pessoa ali que tenha dona de liderança. Então isso é importante. Aqueles pastores que não têm o dom de liderança, eles precisam ter o cuidado e o zelo de exercer o seu papel. O papel que é unicamente deles. Na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana no Brasil, ela só tem um pastor que é presidente titular. Só um. Que é o pastor principal. Os outros pastores são pastores o quê? Auxiliares.
O papel é diferente. Cada um tem o seu papel. Quem conduz a igreja, o peso da igreja principal é do pastor principal. Quem conduz as reuniões do conselho é o pastor principal. Agora aqui, por exemplo, no nosso contexto, quem conduz aqui a congregação? É o reverendo Lucas. A autoridade aqui, espiritual, da palavra, de coordenação geral da igreja, é de quem? Do Lucas. Se não for o reverendo Lucas, vai ser quem? Na ausência dele. Algum presbítero, certo. Agora vamos entrar no do presbítero, então. Todo mundo concordou aí do pastor e do diácono? Agora do presbítero. Então o presbítero, ele tem ou não tem que ser líder? Exatamente. 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 Se todos os presbíteros forem necessariamente líderes, não ia nem ter conselho nessa igreja. Porque ia ser um pega para capar danado. Porque todo mundo ia querer dar a sua opinião, ia querer prevalecer a sua opinião, porque o líder ele tem que tomar esse cuidado que a gente vai ver. O líder ele tem que ser humilde, como o presbítero Joel falou, e deixar que a vontade de Deus conduza o seu coração e o coração do próximo. Porque é uma tendência daquele que é líder de querer impor a sua vontade. Você imagina se todos os presbíteros fossem líderes. Todo mundo ia bater de frente com o Ilquias aí, que falou que é líder. Precisa de todo mundo ser líder? Não. Mas é bom que tenha pessoas que sejam líderes? É necessário. Porque o ofício do presbiterato, ele envolve liderança. Ele envolve a administração. Ele envolve a condução da igreja. Precisa de pessoas que sejam líderes. Agora, tem aqueles que não são líderes, mas que exercem o seu papel de presbiterato muito bem. Por quê? Porque são várias funções. Às vezes, aqueles que não são líderes, eles têm outros dons, como a Lídia falou, e são pessoas mais sensíveis a outras situações, outras causas que vão ser decididas dentro dessa liderança do presbítero. Todo mundo entendeu? Alguém não concorda? Uhum. Isso. Eles têm que cumprir o quê? Isso. Se ele aceitou o cargo de presbítero, ele tem que exercer uma liderança em quê? Sobre o seu povo, certo? Mas ele não precisa ter essa característica nata de um líder nato, de estar conduzindo e estar tudo sempre à frente. Mas ele precisa ter a consciência e o dever do papel dele de que ele é uma liderança sobre o seu povo. Mas às vezes ele exerce essa liderança de uma outra maneira e de uma outra forma. Às vezes ele exerce essa liderança sendo mais sensível a outras causas, tendo às vezes outros dons. O dom da misericórdia, é perfeito um presbítero ter o dom da misericórdia. O dom do socorro, o dom da contribuição. Está vendo que não são dons de liderança? Mas ele vai estar à frente exercendo outros dons. E vai ser líder da mesma forma. Mas esse grau de liderança existem até dentro do conselho. Existem aquelas pessoas que vão encabeçar determinadas coisas. Mas o que é interessante? É que o peso, o valor da opinião de um é o mesmo para a opinião do outro. O voto é o mesmo. Exceto de quem? Do pastor, e no caso de empate, né? O pastor principal ele tem essa prerrogativa de desempatar. Então, mesmo aquele que não tem o dom de liderança, ele é obrigado a exercer o papel, o seu ofício. Mesmo aquela pessoa que, sabe
gosto de me abster porque eu não quero me comprometer nem com A e nem com B. Ele não tem essa opção. Ele vai ter que falar se eu concordo com A ou se eu concordo com B. Se eu prefiro a opção A ou a opção B. Ele vai ter que falar. Mesmo às vezes que ele passe todo o tempo calado, analisando, observando, trazendo um outro aspecto daquela situação. Todo mundo entendeu? Então, o presbítero ele pode não ser líder? Não. Mas ele pode não ter esse dom da liderança nata nele. Pode. Mas aí, esse que não tem esse dom, ele tem que tomar muito cuidado para que ele exerça a autoridade dele com zelo e temor a Deus. E aquele que tem o dom nato da liderança, ele tem que ter seu coração muito bem trabalhado, para que a vontade de Deus sempre prevaleça e que ele seja moldado por Deus. Todo mundo entendeu? Alguém aí ainda não concorda? Podemos seguir? É um ótimo exemplo que você trouxe. Dentro do lar, todo homem tem que ser líder, não tem? Sim ou não? O homem é o cabeça do seu lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja, certo? Você conhece algum lar que o homem não é líder e que a mulher manda e desmanda? Eu tenho certeza que você conhece. Você conhece, não conhece? Você já viu que esse lar tem problemas? Todo lar tem seus problemas, porque o casamento são pessoas pecadoras se unindo. Mas você já viu que a condução, quando é feita por uma mulher, e o homem, ele não exerce o seu papel de homem, você já viu que isso dá problema? Isso dá problema. E isso é comum a gente ver. Homens que não exercem a sua liderança dentro dos seus próprios lares. E às vezes esses homens são até oficiais de igreja, líderes dentro da igreja, mas dentro de casa eles não são o cabeça que eles deveriam ser. Isso também é um problema. Então, terceiro aspecto. O líder está disposto a se responsabilizar pelas outras pessoas. Ele importa-se com a verdade. Ele quer que aquilo seja resolvido. Quarto, ele é uma pessoa de visão. Então, ele chegou em determinada situação. Ele já percebe aquilo que precisa ser feito. Como que o irmão está em determinada situação. As atitudes que a igreja precisa tomar. Os caminhos que a gente precisa avançar. Mas veja, a liderança, aquele que tem o dom da liderança, ele não tem a visão de tudo. Por exemplo, teve uma aula, algumas semanas atrás, que a irmã Eleni falou que a gente está precisando melhorar em relação ao evangelismo, certo? Foi ótimo a gente ouvir isso. Porque a liderança é formada de pecadores. E muitas vezes a liderança, ela precisa ter essa visão. Alguns têm, outros não. Mas, às vezes, a gente está focado em determinado aspecto e chega um outro irmão e fala, olha, será que a gente não precisa melhorar nisso daqui também? Isso é o corpo trabalhando junto. Quinto, ele compromete-se com a causa do reino. Como, por exemplo, a igreja, sociedade interna já estruturada e que o Espírito confirma no seu coração. Sabe aquela pessoa que ela tem aquela... Na igreja presbiteriana, né? Ela tem um amor, um apreço para aquela sociedade. Seja a SAF, seja o PH, seja a mocidade. E chega um determinado momento que aquela sociedade, ela tem um peso em cima daquela pessoa. Você olha para aquela pessoa e fala, deixa para aquela, que aquela resolve. Como que vai ser a reunião da SAF? Aquela resolve. Como que vai ser a lembrancinha da SAF? Como é que vai fazer? A Eleni resolve. Quer ver? Eu vou falar um nome, eu vou falar uma atividade e vocês vão ligar uma pessoa. Quer ver? Teatro. Qual é o primeiro nome que vem na sua cabeça? Pronto. Você está vendo que as pessoas elas vão tomando os seus papéis? Não tem como. E esse é um exemplo de, às vezes, uma pessoa que ela não tem aquele aspecto da liderança nata, mas que ela exerce a sua liderança em determinados papéis. A Helena faz o teatro, o William vira um galo, o outro vira não sei o quê.
Tudo, a pessoa exerce o seu papel. É isso. 6. Ela não se importa que outros adotem suas ideias. Sabe aquela pessoa que ela é vaidosa? Eu que dei aquela ideia de fazer aquilo ali. Tá vendo esse tijolo ali, ó? Eu que coloquei. Sabe aquela pessoa que tem essa vaidade? O líder, ele não tem. Ele quer que o negócio seja resolvido e que o negócio dê certo. E às vezes as pessoas não vão nem ficar sabendo que a ideia às vezes foi dele. E não tem que saber mesmo. Porque a glória não é dele. A glória é de quem? É de Deus. 7. Com a finalidade de coordenar e fazer render as atividades, ele procura atender imediatamente à necessidade dos mesmos. Apesar de ser líder, ele tem uma atitude, igual o Joel falou, humilde e serviçal para com os liderados. O Joel falou que ele é humilde e que ele gosta de servir. Então, é uma característica de um líder. Está vendo? 8. Ele almeja manter a harmonia no grupo, pois a participação e a integração de seus liderados são prioritárias para desenvolver os objetivos. Ele não gosta de fulano, ele está se indispondo um pouco com o ciclano, aquele ficou chateado com determinada situação, aquele ali está guardando um problema que 20 anos atrás. Não, ele gosta de que aquilo seja harmônico. Você quer falar alguma coisa? Ele gosta que haja harmonia entre o povo. 9. Como ele não faz questão que tudo seja feito do jeito dele, ele admite que ele é impossível de fazer tudo sozinho. Então o líder, ele não pega e faz tudo sozinho. O que ele faz? Fulano vai fazer tarefa A, ciclano tarefa B, beltrano tarefa D, e todo mundo fazendo um pouco, aquilo vai dar certo, vai coordenar, vai dar certinho. Ele não tem esse apreço de fazer tudo sozinho, porque ele tem a consciência de que ele não dá conta. Keila. Deixando outras pessoas trabalharem, delegar as tarefas, vários dons vão ser exercidos dentro daquele objetivo, né? Porque cada um tem o seu dom, tem a sua qualidade, e isso é bom. O líder, tem muitos líderes que falam assim, ó. Aconteceu determinada programação enorme. Aí nós vamos agora fazer um agradecimento. Ele pega o microfone e fala, olha, eu queria agradecer porque eu fiz determinada coisa, eu realizei determinada coisa, eu organizei determinada coisa, e foi muito bom. E obrigado por vocês terem vindo, viu? Muito obrigado aí por vocês terem vindo. Eu gostei, adorei. Vocês participaram, né? Mas eu fiz tudo sozinho. Isso não é papel de líder. O líder, ele não fala nada. As outras pessoas, elas vão reconhecer nele automaticamente. Ele não precisa de falar nada. E ninguém trabalha sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Esse é um aspecto, já pegando até aí para os erros, de que o líder tem que tomar, de não querer a glória para si. É sempre para Deus. E às vezes o líder é melhor ele ficar calado. Sair do holofote, porque senão ele vai querer que seja para ele. Então, alguns erros, vamos entrar aí. Cooperar somente enquanto lidera. Sabe aquele negócio? Ó, se eu tomar a frente, eu quero. Se eu não tomar a frente, não me chama não, que eu não quero fazer não. Isso é um pecado, isso é um erro. Porque se você está fazendo para Deus, e é para a glória de Deus, não importa se você está sendo líder ou liderado, não importa qual que está sendo o seu papel ali. Se você está trabalhando, está cooperando, é para Deus. Por que tem que ser do seu jeito? Você encabeçando aquilo. Isso é vaidade. Segundo, o líder, às vezes, ainda nesse primeiro aspecto, ele pode falar, nossa, e pode pensar consigo mesmo. Não acho que essa é a melhor ideia, não. Eu não acho que essa é a melhor ideia, mas já foi decidido, vou respeitar. Quem sabe isso aí não vai dar certo mesmo, hein? E às vezes dá. Às vezes ele aprende de um outro método. Ele tem que ser humilde e serviçal. Segundo aspecto, deixar de perceber a necessidade de contar com auxiliares, assistentes, administradores,
capazes de levar a sua ideia a funcionar na prática. É aquela pessoa que quer fazer a tarefa do início ao fim. Tudo. Tem que consertar determinada coisa, tem que fazer uma programação. Ela vai comprar brinquedo, ela vai fazer o convite, ela vai divulgar, ela vai estar na porta no primeiro lugar, ela vai fazer a comida sozinha, ela vai limpar a igreja, ela vai fazer tudo. É impossível. E aí ela deixa de envolver a igreja. Terceiro, decepcionar os que confiam nele para organizar e administrar os planos, ao conduzir o grupo na realização de uma ideia aceita. Geralmente a ideia é do próprio líder. Ele fica desacreditado, não tendo moral para lançar outras ideias. Muitas vezes o líder se decepciona quando ele está muito focado no eu, na pessoa dele. Porque se ele estiver focado em Deus, e aquilo sendo feito para a olho de Deus, não importa o que passe, ele não vai se decepcionar. Quarto, ele ser desacreditado como líder espiritual. Se o dom é de Deus e é ser usado na igreja, aquele que tem o dom da liderança, ele também é um líder espiritual, certo? E às vezes ele é desacreditado por falhar como seguidor de Cristo. Orgulho em vez de humildade, se afastando de Deus, que progressivamente começa a corroer. É aquela pessoa que parei de ir em determinada coisa, fiquei desanimado, fulano de tal falou que não gostou da tarefa que eu fiz e eu era o responsável. Não converso com ele mais, não quero conversa com ele mais, não tratei o meu problema com ele, parei de ir naquela programação específica, parei de ir na outra, parei de ir na outra, parei de ir na escola dominical, não tenho vontade de ir no culto mais, não tenho vontade de ir na igreja mais. O pecado corroeu aquela pessoa. E às vezes, aquelas outras pessoas que estavam com ele naquela situação, nem sabem daquilo, nem tomaram consciência. E o pecado do próprio líder corroeu e ele sucumbiu. 5. Pode preocupar-se excessivamente com objetivos e programas na organização, no sentido amplo, né? Com vista à própria projeção e, consequentemente, pouco ligar para os sentimentos e necessidades espirituais de outros. Uma vez eu fui numa programação, estava com a minha esposa, e era uma programação, estava falando, né? Estava evangelizando e tudo. E aí tinha a gente estava visitando em casas, e tinha uma casa que tinha um problema muito pesado. Álcool, droga, um desarranjo familiar. E a gente viu que a gente tinha um limite ali para atuar. A gente falou, vamos chamar um pastor para vir aqui intervir? Vamos. O pastor não deu a mínima. Não quis saber. Por quê? Porque a programação, o foco, os holofotes, estava lá no meio. Aí lá no cantinho, tinha uma pessoa precisando. Não deu a mínima. Confesso que de início a gente fica decepcionado, mas depois a gente pensa, às vezes Deus está querendo usar, mas é a gente mesmo. Ou outra pessoa vai ser envolvida nessa situação. Então, os líderes têm que tomar muito cuidado para eles não quererem o holofote o tempo inteiro. Às vezes é uma coisa que ninguém vai ver, mas ele tem que ir lá. 6. Manipular pessoas que não aceitam espontaneamente sua liderança, especialmente os seus opositores. É aquele líder que faz o seguinte: eu não gosto de ciclano. Por quê? Mas ele é seu irmão. Não gosto. O que eu vou fazer? Eu vou puxar saco dele. Eu vou passar que ele é meu melhor amigo, que agora eu vou manipulá-lo. Vai virar um ventríloco na minha mão. Isso é um erro do líder. Mais uma vez, o líder está focando no seu eu, na sua vontade, querendo que a sua vontade impere naquele meio, e não é isso.
Como que é, então, a liderança? A gente falou do chefe, do líder, algumas características que ele deve ter, alguns erros que ele deve tomar, alguns cuidados que ele deve tomar para não cair nesses erros. Mas como que a gente deve ser dentro da igreja? Como que deve ser o líder dentro da igreja? Alguém tem algum palpite? Eu vou tomar essa água aqui, ninguém tomou. Alguém tem algum palpite? Fazendo em amor, visando o bem-estar na igreja e o crescimento espiritual. Mais alguém? Qual o exemplo que você tem de liderança assim? E Jesus fazia isso? Jesus chegou lá no templo, lá o pessoal estava, os cambistas, fazendo as suas negociações lá. O que ele fez? Meteu o pé, derrubou, foi tudo. Aí tem gente que usa esse versículo, né, para os seus exageros. Mas, ou seja, quando precisou ser duro, Jesus foi duro. Mas Jesus era, como o Joel falou no início, humilde. Quando precisou se ajoelhar, lavar os pés, o que ele fez? Ele ajoelhou, lavou os pés. Isso é o exemplo de liderança. O nosso exemplo de liderança único e máximo, o único, é Jesus. Joel. Sim. E quando a gente pega, por exemplo, a gente citou Moisés, Davi, Josué, essas pessoas elas eram o quê? Tipos de Cristo. Cristo é o líder supremo, é o nosso mestre, é o modelo para tudo. E Cristo, ele não veio para servir, para ser servido, mas para servir. Então, aquele que tem o dom da liderança, ele não veio só para mandar. Ele veio para conduzir o seu povo, para liderar o seu povo. E muitas vezes para servir em lugar do seu povo. Então não é aquele que senta, aponta, delega e faz. Não. Mais alguém quer falar? Dois últimos aí. Confiar demais nas suas ideias, pensando que são sempre a vontade de Deus para o grupo liderado. É aquele que tem um canal especial com Deus que ninguém mais tem, né? Deus falou diretamente para ele e a vontade dele que tem que ser feita. 8. Lançar alvo que nos momentos são difíceis para ser atingido e que não tem capacidade de enxergar os propósitos de Deus. Antes de atingir o primeiro alvo, já lança outro, deixando o grupo confuso ou desanimado. É aquele que joga um monte de ideia. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Para falar assim, olha, você está vendo? Eu estou mandando as ideias para vocês, só ideias boas. Não quero saber se estão sendo executadas, como que estão sendo executadas, que apoio que vocês precisam, que suporte que está sendo dado. Não, ele só joga. Então Jesus reformula esse conceito de líder. Ele descreve como servo. Vamos abrir a Bíblia de Deus lá, já indo para o final. João 13. João 13. De 12 a 17. Eu vou fazer a leitura. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou mesmo. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Olha só, ele dá o exemplo. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Outro exemplo, Mateus 11, 28 e 30.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O judeu espera até hoje que o Messias vindo seja um forte guerreiro que vai libertar Israel e devolver as terras dele. Eles esquecem do servo sofredor de Isaías. Vamos ler lá? Isaías 55. Isaías 55, 7 a 9. Diz assim: Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Em outras palavras, nós não somos deuses, nós somos seres criados e nós precisamos de humildade e apreço em seguir ao nosso Senhor e Mestre. E de acordo com os princípios bíblicos de liderança, não haverá poucos deuses, mas exemplos de vida cristã. Eu queria terminar só com o texto lá em Hebreus 13, 17. Diz assim. Vamos ler todo mundo junto? Todo mundo consegue ler aí, né? Leamos. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Vamos ler de novo, tá? Tá calor, mas todo mundo dá conta de ler, né? Vamos lá de novo? Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Amém. Esse é o exemplo de liderança que a gente precisa ter. Falta agora 2 aulas. Próxima aula, não sei se é o presbítero Kiss. É o presbítero Kiss, né? E alguém tem alguma consideração? Algum comentário? Não? Podemos terminar então? Então vamos orar então. Vou chamar ali a equipe. 10:07. Vamos fazer uma oração? Vou pedir o presbítero Kiss fazer uma oração para a gente que a gente termina.